Eu dormia, era questão de eu fechar o olho, eu já via. Às vezes era mulher, às vezes era um demônio, assim, às vezes era uma mulher com as unhas gigantescas, assim, tentando me enforcar, tentava ter relação sexual comigo na força, né? Porque eu era virgem, então eu morria de medo, eu ficava apavorada. E era uma luta pra me acordar. Porque o que acontece? Eu sempre tive muito paralisia do sono. Sempre tive muita paralisia do sono. E assim, eu arrumava uns namoradinhos, não ficava comigo e tal, então sempre vinha, que né, hoje eu sei, né? Que existe sacumbus e ocumbus, né? Que são os demônios aí, né? Lado espiritual aí, que são sexual, né? Então eu tinha muito isso. E eu não entendia nada que eu conseguia fazer. Como assim? O que mim. aconteceu com você? Então, à noite, quando Sobe eu o dormia... like aí, gente. Sobe o like. À noite, quando eu dormia, isso aí começou com 12 anos de idade, eu não entendia o que acontecia. Eu dormia, era questão de eu fechar o olho, eu já via. Às vezes era mulher, às vezes era um demônio, assim, às vezes era uma mulher com as unhas gigantescas, assim, tentando me enforcar, tentava ter relação sexual comigo na força, né? Porque eu era virgem, então eu morria de medo, eu ficava apavorada. E era uma luta pra me acordar. Luta, minha avó me salvou muito, porque quando eu comecei a ter essas crises, essas coisas, quando eu não conseguia acordar, parecia que eu ia morrer mesmo asfixiada, e ia ser estuprada mesmo. Então eu tentei ajuda da minha mãe, né? Minha mãe na época não conseguiu me ajudar e tudo. Depois com o tempo, né, que o Jonathan me ajudou, depois que ele veio e tal, depois nunca mais eu tive esse tipo de coisa. Quem ajudou ela mais foi o enxurré de cabaré, né? Foi, ele me Que ajudou já, muito. já trabalha nessa linha sexual, ajudou ela muito. Mas ela acordava, tipo assim, sendo abusada sexualmente por espírito. E não era um dia não, isso era Eu acho que dias. isso que fez ela se afastar bastante. O que acontece, gente? Ela era pra ser, hoje em dia, uma mãe santa, né? Ou uma sacerdotisa de Quimbanda. Mas ela não é, né? Não. Ela não é, ela não terminou a doutrina de incorporação dela, ela parou justamente porque ela sofreu muito, gente. Muito, muito. Tipo assim, ela sofreu muito. E ela, tipo assim, ela pegou umas espiritualidade que no começo da iniciação dela, tanto dentro da Umbanda que tinha na nossa casa, foi muito boa. Iniciação, encostava sereia nela, encostava esses povos encantados nela, isso aí fazia bem pra ela. Mas o problema era o povo de esquerda, o povo da Quimbanda, era os Exu. Então quando encostava nela, incorporava nela, machucava ela muito, ela se entortava tudo. Era espiritualidade muito trevosa, né? Muito trevosa. Muito trevosa, então fez ela sofrer muito. E esse espírito que tinha relação sexual com ela, na época que forcava ela, que fez você se afastar muito, né? Foi, eu morria de medo, porque vocês imaginam, toda vez que vocês vão dormir. Gente, eu não sabia mais o que eu falei. Quanto mais eu rezava com a Bíblia, piorava. Ele me vinha batendo mais forte. Uma vez ele falou assim: ai, reza, o salmo, não sei o que, dorme com guia, dorme com crucifixo. Era porrada pior. Não adianta fazer nada. Pior. Então eu falei assim: opa, peraí. Aí eu comecei depois a ler. Hoje em dia eu sei, né? Que às vezes eles querem, né, que você se entregue, né? Se entregue, porque às vezes eles precisam levar seu espírito para algum lugar e leva e tal. Mas no começo que eu não entendia, eles me afogavam na água, sabe? Me enforcavam. Gente, mas você não sabe como que é ruim você ter assim, alguém em cima de você, enforcando você, você querendo respirar, e você tentando que alguém... Eu gritava, eu chamava todos os santos, todos os orixás, eu clamava a Deus, clamava a todo, e ninguém me salvava. E aquilo assim, a minha avó... Aí minha avó falava assim: vó, olha pra minha mão quando eu for dormir. Se eu mexer esse dedinho aqui, ó, me acorda. Porque é o único movimento que eu conseguia fazer era com o dedo. De tão poderoso que era, eu não conseguia, eu ficava paralisada. É a famosa paralisia do sono, gente. Nossa, é uma coisa muito forte e complicada.